O jejum é uma prática devocional presente em quase todas as religiões do mundo. Mas, sobretudo, o jejum é uma prática cristã. O jejum tem sido também um exercício devocional esquecido na igreja contemporânea. Quase não se faz mais jejum hoje. Algumas igrejas até chegam a pensar que o jejum só deva ser praticado em épocas de calamidades nacionais. Entretanto, a palavra de Deus regulamenta e estabelece princípios importantes para nós desfrutarmos dos benefícios do jejum. Jejum não é regime para emagrecer. Jejum não é sacrifício. Jejum não é meritório. Jejum não é autoflagelação. Jejum é abster-se de algo bom para receber algo melhor. O jejum é quando você se abstém de alimentos por um determinado período e com um propósito específico, quando você vai se dedicar integralmente à oração, à meditação, para buscar da parte de Deus alguns objetivos espirituais. O jejum tem que ser proposital, não é apenas abster-se de alimento, é você dedicar seu tempo, suas emoções, seu ser por completo à oração, buscando de Deus revestimento de poder, buscando solução de um determinado problema pelo qual você está lutando, aguardando de Deus uma resposta. E, sobretudo, o jejum tem o propósito de humilhar você se quebrantar na presença de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então você come para a glória de Deus e você jejua para a glória de Deus. A grande pergunta é, se você come para a glória de Deus e você jejua para a glória de Deus, qual a diferença entre comer e jejuar? É que quando você come, você se alimenta do símbolo do pão do céu. O pão da terra é o símbolo do pão do céu. Mas quando você jejua, você não se alimenta do símbolo, você se alimenta do próprio pão do céu. Jejum é fome de Deus. Jejum é você ter apetite pelo pão celestial. Jejum é você se alimentar do próprio Deus para uma vida plena e abundante. Você se deleita nele, você tem prazer nele e a sua vida se enriquece nele. Como é que tem sido esta área devocional na sua vida? Você tem tido experiências com Deus na área do jejum? Que Deus oriente você, que você experimente esse privilégio e essa gloriosa bênção. Pai Celeste, eu te peço, Senhor, que estenda a tua mão sobre o universo, porque ele está todo doente, Pai. E não só nós precisamos da tua cura, mas todo este universo que o Senhor criou. Que o Senhor possa nos abençoar, Pai, onde estivermos. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.
Muita gente ao longo desse tempo tem me mandado mensagens, e-mails, consultas para perguntar o que tem a ver essa pandemia com a segunda vinda de Cristo, se isso tem alguma relação, se isso é cumprimento de alguma profecia, se isso tem alguma conexão com a questão da escatologia. E eu hoje gostaria de, então, ler um texto com você que trata desta questão da segunda vinda de Cristo, e é um momento, penso eu, muito oportuno para nós compreendermos esta gloriosa doutrina, esta gloriosa verdade da segunda vinda de Cristo, que é a acrópole da esperança cristã, que é o pináculo da nossa teologia, que é a consumação de todas as coisas. Então, você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Este é um dos textos clássicos da Bíblia que tratam desta matéria, e eu queria então expor este capítulo e trazer talvez algum esclarecimento ao seu coração sobre este assunto tão relevante. Pedro escreve assim no capítulo 3 da sua segunda carta: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Desculpa, eu estou lendo o texto de Tiago, vou retornar lá para Pedro, desculpa. 2 de Pedro 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinada pelos seus apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Até aqui ficaremos nessa leitura. Como disse no início, esse é um momento de perplexidade, de muitos medos, de muitas perguntas, talvez de poucas respostas, onde muitas pessoas estão tentando encontrar alguma conexão desta pandemia com a segunda vinda de Cristo, buscando saber se este é um fato específico, de um sinal específico da segunda vinda de Cristo, se esse fato de uma crise mundial
não propiciaria a chegada do anticristo, um líder mundial para oferecer solução para os problemas do mundo. Há muitas perguntas, há muitos questionamentos, há muitas questões que estão sendo levantadas nessa conjuntura, e eu gostaria então de tratar com você deste assunto hoje, a segunda vinda de Cristo. Esta é uma verdade inegável. Há mais profecias no Antigo Testamento sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira vinda. Todos os livros do Novo Testamento, todos, exceto 3, Filemon, 2 de João, 3 de João, que são as menores epístolas do Novo Testamento, tratam desta gloriosa verdade, a segunda vinda de Cristo. E Pedro vai introduzir este assunto, dizendo que ele já havia, no tempo em que estava com aqueles irmãos, ensinado a eles sobre essa verdade. Ele estava apenas trazendo à memória deles o que eles já sabiam. Eu sei que você também já sabe que Jesus voltará. Eu sei que você sabe que esta é a grande esperança da Igreja de Cristo. Tenho plena convicção de que você nutre na alma esta esperança bendita e você ora, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu tenho convicção de que você compreende que a volta do Senhor Jesus Cristo mostrará a consumação da história, a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja sobre os seus inimigos, quando Jesus virá para colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Eu sei que também você sabe que Jesus voltará pessoalmente, que Ele voltará visivelmente, que Ele voltará audivelmente, que Ele voltará repentinamente, que Ele voltará inesperadamente, que Ele voltará inescapavelmente, que Ele voltará gloriosa e vitoriosamente. Pois bem, Pedro começa a tratar do assunto para defender uma doutrina que estava sendo atacada no seu tempo, que era o surgimento de falsos mestres, falsos profetas, e esses falsos profetas estavam colocando em xeque a integridade das Escrituras, a fidelidade das Escrituras, a inerrância das Escrituras. E note comigo o versículo 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O assunto que ele está tratando aqui é a segunda vinda de Cristo, e o que Pedro está dizendo é que a segunda vinda de Cristo não é um assunto novo, não é ele que está criando esse tema, não é ele que está inventando essa mensagem. Esta mensagem da volta de Jesus está ancorada no Velho Testamento, quando os profetas trataram disso. Esta mesma verdade foi proclamada com total e diáfana clareza pelo próprio Senhor Jesus Cristo no seu sermão profético. Esta mesma doutrina está sendo exposta pelos apóstolos. O que Pedro então está dizendo é que os apóstolos pregam o que Jesus pregou, e Jesus pregou o que os profetas pregaram. Em outras palavras, existe uma credibilidade inabalável nas Escrituras. O Velho Testamento não está em oposição ao Novo Testamento, e o Novo Testamento não exclui o Antigo Testamento. Ambos são a verdade de Deus revelada a nós, palavra inerrante, palavra infalível, palavra inspirada e suficiente. Por que Pedro está dizendo isso? Bom, Pedro está dizendo isso porque os falsos profetas, os falsos mestres vão se levantar exatamente para questionar a veracidade da Bíblia. E ao questionarem a veracidade da Bíblia, eles então atacarão esta gloriosa doutrina que é o apogeu da nossa esperança, que é a segunda vinda de Cristo. Então Pedro está dizendo já de início que a Bíblia é confiável, que a palavra de Deus merece confiança, porque os profetas, porque Jesus e porque os apóstolos estão pregando a mesma verdade. Não há contradição entre eles. Bom, mas notem comigo o versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Note você que os falsos mestres, os falsos profetas, eles têm uma teologia errada.
E porque tem uma teologia errada, eles têm uma ética errada. Porque eles têm uma teologia falsa, a ética deles também é completamente falsa. Porque eles não creem na verdade de Deus, a vida deles é uma vida de devassidão, e eles andam escarnecendo, e eles vivem de acordo com as suas próprias paixões. Preste bem atenção nisso. A teologia é mãe da ética. A doutrina determina a conduta. Se alguém não tem essa doutrina, esse alguém não vai ter uma vida certa, jamais será um padrão de piedade. O grande problema é que esses falsos mestres não tinham qualquer interesse na doutrina da segunda vinda de Cristo, porque se você diz que Jesus voltará, e Ele voltará, então significa que vai ter um juízo, que vai ter um acerto de contas, que vai ter uma prestação de contas, que você vai ter que comparecer perante o tribunal de Deus, que você vai ter que dar contas da sua vida a Deus. E quando o homem não quer mudar a sua conduta, não quer mudar a sua vida, ele procura mudar a teologia, para que essa teologia que ele mesmo fabricou se adeque ao estilo de vida errado que ele está vivendo. Mas qual era a grande pergunta dos falsos mestres com respeito a essa doutrina da segunda vinda de Cristo? Confira comigo o versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? O que eles estão questionando aqui é que Jesus não vai voltar. É que essa doutrina não é verdadeira. É que esta esperança cristã é vazia. É que essa expectativa que nós temos não passa de uma quimera, de uma utopia, de um sonho tresloucado. E que Jesus não voltará, e eles vão usar um argumento falso para tentar ancorar a sua falsa doutrina. Qual é o argumento que eles usam? Está aí, confira comigo no versículo 4. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que estão dizendo é o seguinte: nada mudou no mundo, desde que o mundo é mundo. Se nada mudou no mundo, desde que o mundo é mundo, nada vai mudar daqui para frente. Então você falar que Jesus voltará, que a história vai fechar suas cortinas, que vai ter um grande juízo final, que vai existir céu e inferno, bem-aventurança eterna e condenação eterna, isso não passa de uma doutrina para incomodar as pessoas, afligir as pessoas e atormentar as pessoas. Isso não vai acontecer, dizem os falsos mestres. Mas aquele argumento que eles estão usando é falso, e Pedro vai usar 3 argumentos para desmoronar e para destruir os falsos fundamentos desta falsa doutrina deles. O primeiro argumento de Pedro, você confere comigo, está no versículo 5. Porque deliberadamente esquecem. Aqui eu chamo a sua atenção que o esquecimento dos falsos mestres não é por falta de memória. Não é um problema de amnésia. O esquecimento deles é um problema moral. Eles se esquecem deliberadamente. Eles não querem tratar desse assunto, e eles querem contornar essa doutrina, e eles querem passar por cima dessa doutrina, e eles querem esconder essa doutrina debaixo do tapete, porque isso é conveniente para eles. Eles não querem ser confrontados com a verdade. Aliás, o ateísmo não é um problema intelectual, o ateísmo é um problema moral. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 1,18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É como se o homem quisesse sufocar a verdade, matar a verdade por afogamento, porque ele não tolera essa verdade, porque essa verdade desnuda a sua hipocrisia, porque esta verdade atinge o seu ego, porque esta verdade o coloca no seu devido lugar. Então eles deliberadamente esquecem. E Pedro vai citar 3 exemplos para provar que o argumento deles é falso, que nada mudou. Confira comigo o primeiro argumento, no versículo 5. Do que eles se esquecem? Se esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. O primeiro argumento de Pedro é que esta palavra que eles negam, esta palavra que eles torcem, é por esta palavra, pelo poder desta palavra, é que o mundo foi criado.
Segundo argumento de Pedro, no versículo 6. Por esta palavra, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Pedro está dizendo, o dilúvio aconteceu. Então não é verdade que nada mudou. Deus já trouxe o mundo a juízo. Deus já fez um acerto de contas com o mundo. Na época de Noé, o dilúvio veio. E apenas 8 pessoas sobreviveram àquele grande dilúvio. Então o juízo de Deus aconteceu sim. Então é falso o argumento deles que nada mudou. E Deus não só trouxe à existência o universo pelo poder da sua palavra, mas Deus também exerceu o seu juízo na história, no dilúvio, pelo poder da sua palavra. Terceiro argumento de Pedro, confira comigo, está no versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Note você que Pedro vai dizer 3 coisas aqui. O mundo foi criado pela palavra, o juízo no dilúvio veio por meio da palavra, e o juízo final, quando Deus vai destruir este mundo que existe, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, pela palavra. Em outras palavras, eu quero dizer isso a você. O que esses falsos mestres estavam atacando era a integridade da palavra de Deus, era a veracidade da palavra de Deus. Porque no momento em que alguém tentar destruir a credibilidade da palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus, você não tem mais âncora, você não tem mais solo firme debaixo dos seus pés, você não tem mais antídoto contra o mal. É por isso que o liberalismo foi tão desastroso na igreja, na Europa, na América do Norte, no Brasil e no mundo, porque quando alguém chega a dizer, não, esse livro não merece confiança, esse livro está eivado de contradições, ou esse livro está cheio de mitos, ou esse livro tem erros, esse livro tem desacertos, então quando as pessoas entram para olhar para a Bíblia, não como um livro inspirado, infalível, inerrante e suficiente, mas como um livro qualquer, não tem mais sustentação para a igreja aí, a igreja entra numa rota de colisão e assina o seu atestado de óbito. Esse é o risco dos falsos mestres. Esse é o risco da apostasia religiosa. Esse é o risco daqueles que hoje sobem uma cátedra para ensinar e dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus, ou que a Bíblia está cheia de erros e falhas. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, e eu prefiro ficar com Jesus quando diz, santifica-os na verdade ou na palavra, a tua palavra é a verdade. Eu prefiro ficar com Jesus quando diz, a Escritura não pode falhar. Eu prefiro ficar com as Escrituras quando diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ainda que os homens mais eruditos se levantem para atacar as Escrituras, a palavra de Deus tem saído vitoriosa da fogueira da intolerância, da fogueira da perseguição, ou a palavra de Deus tem saído vitoriosa do ácido terrível dos céticos. A palavra de Deus permanece viva, eterna, poderosa, imbatível. Agora notem vocês, que Pedro então destrói os argumentos falsos dos falsos mestres, provando que a palavra de Deus permanece viva, porque por ela Deus criou, por ela Deus exerceu o juízo no dilúvio, e por ela Deus exercerá o seu juízo final. Talvez você esteja perguntando, e o que tem a ver isso com essa pandemia que assola o mundo? Pois bem, o Senhor Jesus Cristo, no seu sermão profético, alertou sobre isso. Jesus disse que antes dele voltar na sua majestade e glória, sinais haveriam de acontecer. E dentre os tantos sinais, como o engano religioso, como as guerras e os rumores de guerras, os terremotos, as fomes, as pestilências, as pandemias, haveriam de acontecer. As epidemias deveriam de acontecer. Aconteceram no passado, estão acontecendo no presente, mas talvez nenhuma pandemia na história da humanidade tenha tido a abrangência tão ampla e tão profunda quanto esta, no que tange a atingir a todas as nações da terra. E nós deveríamos estar vigilantes, atentos, porque este certamente é um dos sinais da volta do Senhor Jesus Cristo.
Agora notem comigo que Pedro vai fazer uma análise dramática aqui nos versos 7, 10 e 12. Olha a figura que Pedro usa. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Agora veja o verso 10. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus, note que está sempre no plural, céus, não só este céu que você vê a olho nu, mas o céu que você não enxerga, os mundos estelares, as galáxias, este vasto universo. E ele diz: os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. E ele chega a dizer no verso 10, que também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora confira o versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados derreterão. A linguagem que Pedro usa é tão forte, é tão vívida, que nos choca. Os cientistas dizem que esta é a mesma palavra, por exemplo, para a desintegração do átomo. Parece que você não consegue ver esta cena em nenhum filme de ficção. É o universo inteiro sendo incendiado, é os céus se derretendo, a terra sendo atingida, os elementos abrasados se desfazendo e se derretendo, as colunas do universo bambeando, o teto do universo caindo incendiado, a terra toda incendiada. Você pode imaginar uma cena como esta? O livro de Apocalipse, no capítulo 6, versos 12 a 17, pinta este quadro de uma maneira dramática, quando diz que naquele glorioso dia do juízo de Deus, os homens, os mais poderosos, os mais ricos, os mais influentes, aqueles que têm mais poder nas suas mãos, não poderão escapar e tentarão fugir e se esconder, mas eles não poderão esconder. Eles não estão com medo da morte, eles estão com medo de enfrentar a ira do Cordeiro de Deus no seu juízo final. Esta é uma cena dramática. Esta é a cena do juízo final, que acontecerá imediatamente após a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Os homens estão negando: cadê a promessa da sua vinda? Ele não virá. E Pedro está dizendo: ele virá, e quando ele vier, os ímpios serão destruídos, os ímpios serão julgados, os ímpios serão condenados, e aqueles que negam esta verdade sofrerão penalidade de eterna destruição. Mas notem comigo que o apóstolo Pedro vai levantar aqui uma questão que os falsos mestres estão tentando incutir na mente das pessoas: a dúvida, a incerteza. Cadê a promessa da sua vinda? Então Pedro responde no verso 8 assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Talvez um dos grandes riscos que muitos cometeram ao longo da história e que outros cometem ainda hoje é tentar marcar a volta de Jesus, é tentar dizer: não, Jesus volta nessa geração, essa pandemia aí é um sinal claro de que o anticristo vai surgir para dar solução. Então tem muita gente aí apressadamente fazendo essas afirmações, fazendo essas declarações que podem cair no ridículo, e nós não podemos entrar por esse caminho. Deus não vê o tempo como você e eu vemos o tempo. Eu e você só conseguimos entender o tempo no que tange a passado, presente e futuro, mas Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro, no seu eterno agora. Para Ele 1000 dias é como 1 ano, e 1 ano é como 1000 dias. Então nós não podemos olhar para o tempo como Deus olha o tempo. Mas talvez você ainda pergunte: e por que está demorando tanto? Se você é um cristão, seus bisavós já falaram disso, seus avós já falaram da volta de Jesus, os seus pais falaram da volta de Jesus, você está ouvindo sobre a volta de Jesus, e talvez alguém pergunte: mas por que ele não veio ainda? E Pedro responde isso no versículo de número 9.
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está dizendo é que Jesus está, na nossa perspectiva humana, demorando, porque Deus está lhe dando mais uma oportunidade, mais uma chance de você se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele, e se reconciliar com Ele. É óbvio que esse texto também não está querendo dizer que então todos serão salvos, que o universalismo tem razão e que no final das contas vai dar tudo certo e ninguém vai perecer e ninguém vai ser condenado e todos estarão salvos. Claro que não é isso que Pedro está falando, até porque ele diz que Deus é longânimo para convosco. Ele está se dirigindo àqueles a quem o Pai conheceu e amou desde a eternidade, e essas pessoas precisam ouvir a voz de Deus, e essas ovelhas que ainda não estão a aprisco precisam escutar a voz do pastor, e Deus está dando a você esta oportunidade de se voltar para Ele, se reconciliar com Ele. É por isso que Jesus ainda não voltou. Bom, mas talvez você possa argumentar, bom, então se Ele é tão longânimo, deixa eu continuar vivendo do jeito que eu quero viver, deixa eu curtir um pouco mais a vida, deixa eu usufruir um pouco mais o mundo, deixa eu experimentar as taças dos prazeres que o mundo me oferece primeiro, depois então eu voltarei para Deus, eu me reconciliarei com Deus, depois então eu colocarei a minha vida nas mãos de Deus. Preste atenção, você não administra o seu amanhã, você não tem garantia de que estará vivo daqui a 1 minuto. Já ouvimos isso no sermão anterior. O amanhã pertence a Deus, você é vulnerável, e talvez nenhuma prova é mais eloquente de que você e todos os restantes, todos os outros habitantes desse planeta são vulneráveis diante de uma pandemia quanto esta, que um vírus que você não pode ver a olho nu, bota as nações de joelhos. E mais, versículo de número 10 nos alerta: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Esse dia é inesperado. O ladrão não marca dia, hora, que vai chegar na casa de alguém. Ele chega quando a pessoa não espera, e vai ser assim a volta de Jesus. Quando os homens não estiverem esperando, Ele volta. Vai ser como nos dias de Noé. As pessoas compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. E talvez você está fazendo até coisas boas, comprar, vender, isso é a dinâmica da vida. Casar e dar-se em casamento, essa é a dinâmica da vida, e as coisas podem ser boas em si mesmas, mas se você está vivendo a sua vida sem levar Deus em conta, tudo o que você está fazendo pode ser um grande risco, porque não leva você a se preparar para a volta de Jesus. E a ordem de Deus é: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Bom, mas talvez agora você possa fazer a seguinte colocação: o que é que eu preciso fazer então, já que Jesus vai voltar? Qual vai ser a minha postura? Qual vai ser a minha atitude? Deixa eu compartilhar com você o versículo 11 então. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O fato de você crer que Jesus voltará, e essa pandemia é um dos sinais de que Ele voltará, e voltará em breve, isso deve levar você a mudar a sua vida, a viver uma vida de piedade e santo procedimento. Em segundo lugar, como é que você pode esperar esse dia? E no versículo 12 está escrito: você precisa esperar e apressar a vinda do dia de Deus. Você deve viver como que na ponta dos pés, com grande expectativa, aguardando esse momento. Como certa feita perguntaram para John Wesley: o que você gostaria de fazer quando Jesus voltar? Ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias eu estou esperando e aguardando a volta do Senhor Jesus. Como é que você pode apressar isso? Esse grande dia, o dia de Deus, o dia da vinda de Deus, você pode apressar dentro daquilo que Jesus ensinou no seu sermão profético. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. É hora de nós sairmos do nosso silêncio, da nossa omissão, da nossa covardia, e usarmos as janelas abertas que temos para o mundo, para anunciarmos que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor, é o caminho de volta para Deus, é a porta do céu, é o único mediador entre Deus e os homens, o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Fale para a sua família, fale para os seus vizinhos, fale para os seus parentes, fale para os seus amigos, fale lá no seu contexto de amizades de trabalho, fale a tempo e a fora de tempo, usando todos os recursos que você tem para anunciar esta verdade, e desta forma nós estaremos apressando o dia da vinda de Deus. Mas eu quero concluir esta breve meditação com você, aqui na escola dominical, levando você para o versículo 13, porque talvez a cena que Pedro pintou é a mais dramática registrada em toda a Bíblia. Ninguém descreve a segunda vinda de Cristo com cores tão fortes como Pedro. Como disse, nenhum filme de ficção jamais conseguiu, talvez conseguirá retratar esta cena. Você e eu já vimos muitos filmes de ficção do fim do mundo, de cidades todas sendo destruídas, de países todos sendo invadidos por um tsunami ou por uma catástrofe tão devastadora. Mas você já imaginou esta cena dos céus incendiados, os elementos abrasados se derretendo? Você já imaginou o que é toda a terra ardendo em chamas? Você já imaginou o que está escrito aqui, onde Pedro diz no verso 10, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, prédios, palácios, casas, monumentos, palacetes, tudo aquilo que de belo a engenharia e a arquitetura conseguiu levantar, tudo isso virará chama e cinzas. Essa é uma cena de, você diria, de terror, de pânico, de medo. É por isso que a Bíblia diz que o dia da volta do Senhor Jesus Cristo para o ímpio vai ser dia de trevas, vai ser dia de horror, vai ser dia de pânico, vai ser dia de desespero, e os homens vão tentar fugir, não da morte, eles vão querer a morte, mas a morte vai fugir deles. Agora o verso 13 tem uma adversativa, uma conjunção adversativa da mais alta importância, eu chamo a sua atenção para ela. Nós, porém, a igreja de Cristo, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse terrível dia, esse dia que os céus abrasados se derreterão, reservado para o fogo, a terra toda incendiada, e os homens ímpios desesperados, nós, porém, teremos o dia mais feliz da nossa história, o dia mais glorioso da nossa vida. A Bíblia diz que Jesus voltará em glória, e Ele trará em sua companhia os santos, aqueles que desde Abel partiram deste mundo e já estão em glória com Ele. E diz a Escritura que Ele vem com grande glória e majestade e poder, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados para o encontro do Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Então ouviremos da boca do nosso glorioso Redentor: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então nós desfrutaremos de novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais luto, não haverá mais morte, o pecado não entrará mais lá, e nós estaremos para sempre e sempre com Ele, glorificando a Ele, fruindo da presença dEle, vendo o nosso Salvador face a face, servindo a Ele, glorificando a Ele e reinando com Ele pelos séculos dos séculos dos séculos. Que glorioso dia aquele será. Nós temos uma viva esperança.
Nós temos uma herança eterna, imaculada e imarcessível nos céus, reservada para nós. Esta crise vai passar, esta pandemia vai passar, e nós precisamos, com olhar fito, aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele vem, não sabemos o dia, não sabemos a hora, por isso ele diz: vigiai. Que Deus ajude você, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Grandioso Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, estamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor Deus, para Te agradecer, Senhor Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Te agradecer, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor providenciou em nossas vidas, ó Pai. Senhor Deus, neste momento também, Senhor Deus, queremos colocar diante do Senhor nossas vidas, Senhor Deus, suplicar a Tua proteção, o Teu cuidado sobre nós, Senhor Deus. Pedir as Tuas bênçãos sobre nossas vidas, Senhor Deus, sobre a vida da Tua igreja, Senhor Deus, sobre a vida do nosso país, Senhor Deus, sobre os nossos governantes, Senhor Deus. Só esteja, Senhor Deus, abençoando nossa nação, ó Pai. Ó Pai amado, venha nos guardar e nos proteger de todo mal, Senhor Deus. Que não deixe, Senhor Deus, faltar um alimento em nossas casas, Senhor Deus. Que não deixe, Senhor Deus, que nós venhamos a adoecer, Senhor Deus. E eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, afasta de nós, Senhor Deus, essa doença, Senhor Deus. Afasta de nós, Senhor Deus, todo o mal, Senhor Deus. Que a nossa casa, Senhor Deus, esteja nas Tuas mãos, Senhor Deus, sendo protegida e amparada por Ti, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.